Você já teve a sensação de estar atrasado, mesmo sabendo que você não é burro? Tipo assim, você olha para a sua vida e pensa, cara, eu vi tanta coisa acontecer, então por que eu não cresci junto com aquilo? Porque às vezes não foi falta de oportunidade, também não foi falta de inteligência, na maioria das vezes nem foi falta de capacidade, foi outra coisa, uma coisa silenciosa, que vai travando a gente sem a gente perceber, sabe? E quando eu entendi isso, eu comecei a enxergar a minha história inteira de outro jeito. Fala pessoal, eu sou o Danilson Félix, mas podem me chamar de Dan. Sou especialista em investimentos, tenho algumas certificações na área, mas atualmente minha praia é empreender no mercado digital. E tem uma coisa que eu demorei muitos anos para entender, e talvez isso também sirva para você. Às vezes o problema da nossa vida não é a falta de oportunidade, é excesso de espera. Não é que a porta não abriu, a porta abriu várias vezes. O que aconteceu é que a gente ficou olhando, analisando e pensando demais. E quando resolveu entrar, já era tarde. Eu tô te falando isso porque essa foi a história da minha vida durante muito tempo. Eu não sou daqueles caras que podem dizer, eu não tive acesso, eu não sabia, eu nasci longe disso tudo. Pelo contrário, eu tive contato cedo com tecnologia, muito cedo. Lá atrás, quando o computador ainda era coisa de pouca gente, eu já tinha isso na minha rotina. Eu vi a internet nascer de um jeito que muita gente mais nova nem imagina. Vi aquela fase do começo, tudo lento, tudo meio improvisado, mas com uma energia de futuro que era absurda. E eu estava ali, vendo tudo. Depois eu fui estudar, fiz processamento de dados, aprendi coisa técnica, entendia o que estava acontecendo por trás das telas. Não era só curiosidade. Eu realmente tinha base para transformar aquilo em alguma coisa. Eu via o comércio online começando, via plataformas surgindo, via o comportamento das pessoas mudando. E no fundo eu sabia, isso aqui vai mudar o jogo. Só que uma coisa é perceber, outra coisa é agir. E esse foi o meu padrão por muitos anos. Eu enxergava antes, mas entrava tarde. Eu entendia o movimento, mas demorava para me comprometer. Eu ficava no campo do eu podia, eu devia, eu tenho capacidade para isso. Só que capacidade sem ação é quase a mesma coisa que nada. Quando as redes sociais começaram a ganhar força, eu também saquei rápido que aquilo era gigante. Vi a transição acontecendo, vi as pessoas mudando a forma de se comunicar, vi o potencial de criar audiência, comunidade, influência. Depois veio o YouTube e aquilo para mim era quase gritado. Isso aqui vai explodir. Porque pela primeira vez qualquer pessoa podia produzir e distribuir conteúdo sem depender de TV, rádio, jornal, nada. Era uma revolução na nossa cara. E mesmo assim eu fiquei de fora. Não porque eu não soubesse, não porque eu não pudesse, mas porque eu travava. Era medo, vergonha, perfeccionismo, insegurança, era tudo junto. Eu pensava demais em como fazer certo e por pensar demais acabava não fazendo. Enquanto isso, gente com menos recursos, menos conhecimento e menos preparo ia lá e publicava, errava, melhorava, aprendia e crescia, né? Eu continuava no bastidor da minha própria vida só assistindo. E posso te falar uma coisa? Isso dói de um jeito diferente e não é inveja, é pior do que isso. É aquela dor de saber que você também podia ter tentado. É olhar para alguém crescendo e pensar, eu não estou atrás porque me faltou inteligência. Eu estou atrás porque eu demorei a agir. Essa verdade é dura, mas ela liberta. Porque quando você entende isso, você para de culpar o mundo e começa a ajustar o seu próprio padrão. Depois eu fui para o mercado financeiro e ali eu fui fundo mesmo. Estudei de verdade, trabalhei na área, tirei certificações, me tornei agente autônomo de investimentos, dominava conteúdo técnico, ajudava pessoas, explicava investimentos, análise, carteira. Eu tinha conhecimento real. E foi justamente nesse período que eu vi criadores começando a falar de finanças na internet de um jeito simples, acessível, direto. E eu pensava, eu consigo fazer isso também. Só que mais uma vez eu travei. A desculpa mudava de roupa, mas era a mesma. Uma hora era o equipamento, outra hora era o timing, outra hora era achar que já tinha gente demais fazendo aquilo. Outra hora era insegurança com câmera, com voz, com exposição. E enquanto eu justificava, tinha gente publicando, trabalhando, fazendo. Enquanto eu queria a condição perfeita, tinha gente crescendo na condição possível. Aí não tem milagre, né? Quem entra no jogo aprende jogando. Quem fica só estudando o jogo de fora vira comentarista da vida dos outros. Aí vieram os lançamentos digitais, fórmulas, funis, toda aquela explosão do marketing digital. E eu vi de novo, vi o movimento, entendi a lógica, estudei o método, fiz a
anotações, planejei, estruturei e adivinha, fiquei no planejamento por muito tempo demais. Eu era muito bom em organizar a ideia. Meu problema era transformar a ideia em execução. Eu confundia preparo com o progresso. Só que preparar não é a mesma coisa que avançar. Às vezes a pessoa passa anos se preparando e no fundo só está adiando o começo. Com o tempo eu percebi que o que estava me segurando não era a falta de talento, era medo de errar. E medo de errar, quando não é enfrentado, vira perfeccionismo. O perfeccionismo muitas vezes é só uma desculpa elegante para a gente começar. Em algum momento isso cansou. Eu já estava de saco cheio de olhar para trás, ver um monte de quase comecei, quase aproveitei, quase entrei, quase fiz. E foi aí que eu decidi mudar de postura. Não foi uma virada mágica, não foi do dia para a noite, mas eu comecei a mexer de verdade no marketing digital, estudar com intenção, aplicar, testar, errar rápido, ajustar, fazer o projeto sair mesmo do papel. Pela primeira vez eu comecei a sentir que eu estava saindo da arquibancada. Só que a vida também trouxe outro capítulo, Portugal. Eu vim para cá com a minha esposa cheio de planos, como tanta gente que imigra. Só quem já passou por isso sabe que a romantização dura pouco quando a rotina pesa. Trabalho puxado, cansaço, adaptação, contas, horário, corpo pedindo descanso. E quando você está nessa fase, empreender no digital não é só querer. Você precisa arrancar tempo de onde não tem. Teve fase em que eu fazia as coisas no limite. Um pouco de noite, um pouco no almoço, um resto de energia às vezes quando tinha folga, porque eu trabalhava de segunda a segunda, na verdade, a gente praticamente não tinha folga, trabalhava nos domingos e feriados, e aí tinha algumas folgas na semana, e era nesses momentos que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia estudar, e era devagar, muito devagar, mais devagar do que eu gostaria. Eu vi uma galera acelerando enquanto eu estava tentando pelo menos não desistir. Mas teve uma diferença importante aí nessa fase. Eu continuei, mesmo cansado, mesmo sem glamour, mesmo sem resultado rápido, mesmo assim eu continuei. E isso mudou tudo, porque eu aprendi na prática que consistência imperfeita vale muito mais do que motivação intensa que dura 3 dias. Eu não estava voando, mas pelo menos eu estava andando. E andar ainda é melhor do que ficar parado e se culpando. E aí quando chegou ali a pandemia, o mundo travou, né? E ao mesmo tempo o digital acelerou de um jeito absurdo. Muita gente sofreu, muita gente perdeu muita coisa, muita gente perdeu até familiares ou perdeu até a vida. E eu não falo isso de forma leviana, mas profissionalmente aquele período foi um ponto de virada, porque o que eu vinha construindo aos poucos finalmente encontrou o cenário onde fazia sentido. Eu não estava pronto, mas eu já tinha uma base. E base, uma hora dessa faz muita diferença. E foi aí que eu comecei a colher os resultados mais consistentes no mercado online. Nada de conto de fadas, nada de explosão instantânea, mas resultado real. Dinheiro entrando de forma mais previsível, processos funcionando, projetos andando, e aos poucos eu fui trocando a sobrevivência pela construção. Consegui organizar melhor os meus negócios, automatizar parte das coisas, focar no que dava retorno, e fui conquistando uma liberdade que por muitos anos parecia distante. Hoje eu sou grato pela vida que eu construí, de verdade. Tenho liberdade, tenho meus negócios, tenho minha família, tenho saúde. Não é discurso de insatisfação, mas também não vou mentir para parecer humilde demais. Eu sei que poderia estar em outro patamar se tivesse agido antes em momentos-chave. E eu acho que falar isso com honestidade é importante, porque muita gente vive entre dois extremos. Ou se faz de fracassado, ou finge que está tudo perfeito. Eu prefiro a verdade. Eu venci muita coisa, mas também cheguei atrasado em oportunidades enormes. E é justamente por isso que a inteligência artificial mexeu tanto comigo quando apareceu com força. Porque quando eu testei aquilo pela primeira vez, eu tive uma sensação muito clara. Eu já vi esse filme antes. Não é igual, claro, mas o padrão era parecido. Tecnologia nova, muita gente subestimando, muita gente curiosa, muita gente brincando, pouca gente pensando em estrutura de negócio e um potencial gigantesco para quem entrasse cedo e aprendesse rápido. Só que dessa vez eu não quis repetir a minha história. Em vez de ficar só assistindo vídeos sobre IA, eu comecei a usar de verdade.
Em vez de só admirar a ferramenta, eu comecei a aplicar nos meus projetos. E aí a diferença foi brutal. Coisas que antes me tomavam dias, passavam a levar algumas horas. Tarefas que eu empurrava com a barriga ficaram muito simples. Ideias começaram a sair com muito mais velocidade. A IA não fez o trabalho por mim. Ela aumentou a minha capacidade de executar. Mas aí vem uma parte muito importante que quase ninguém fala direito. Usar IA é uma coisa. Ganhar dinheiro com IA de forma séria é outra coisa. Tem muita gente testando ferramentas, fazendo imagens bonitinhas, pedindo texto, brincando com prompt, mas transformar isso em renda, em solução, em negócio, em estrutura, isso já é outro jogo. E foi nessa busca por um caminho mais estruturado que eu encontrei a Orion. O que me chamou a atenção não foi só a tecnologia, foi a combinação de três coisas que normalmente andam separadas: aprendizado prático, ferramentas e modelo de negócio. Porque esse é o problema de muita gente hoje. Ou aprende e não sabe como monetizar, ou tenta monetizar sem estrutura, ou paga um monte de ferramentas sem saber usar direito. O que eu vi ali foi uma proposta de ecossistema, um lugar onde você aprende o necessário para operar, usa ferramentas em um ambiente mais centralizado e ainda tem uma estrutura de negócio para quem quer transformar isso em uma renda de verdade. E isso, para mim, fez muito sentido, principalmente porque eu já estou numa fase de vida em que eu valorizo o trabalho inteligente, sabe? E não é um atalho picareta, não é um atalho inteligente, aquele que encurta tentativa e erro porque alguém já organizou o caminho. E eu tô te dizendo isso com o pé no chão. Eu não perdi o medo. Eu continuo tendo medo. Medo de investir tempo em algo e não sair como eu imagino. Medo de me empolgar demais. Medo de errar a leitura. Só que hoje eu tenho mais medo de outra coisa, de assistir outra revolução acontecer e de novo ficar na posição de comentarista. Esse medo eu não quero mais carregar. Eu já entendi que a vida não premia só quem sabe. Ela premia muito quem faz. Claro que conhecimento importa. Claro que estratégia importa. Mas sem movimento nada sai. E eu tô te falando isso como alguém que passou anos acumulando conhecimento e deixando a oportunidade escorrer pelos dedos. Se você tá me ouvindo e se identificando, talvez esse vídeo não seja só sobre tecnologia. Talvez seja sobre padrão, sobre aquele hábito de adiar a própria virada, sobre esperar ter confiança para começar, quando na verdade a confiança quase sempre vem depois que a gente começa. Talvez o teu próximo passo não seja aprender mais 10 coisas, talvez seja pegar uma e testar de verdade. Eu decidi que com a inteligência artificial eu vou agir cedo, com cautela, com responsabilidade, sem promessa maluca, mas eu vou agir. E se fizer sentido para você, eu te convido a fazer o mesmo. Não estou falando para você acreditar em hype, estou falando para você não ignorar uma mudança que já começou e que vai impactar praticamente tudo: trabalho, vendas, atendimento, conteúdo, negócios, produtividade, profissão, tudo mesmo. Então, se você quiser entender melhor o caminho que eu estou seguindo, conhecer a Orion e ver se isso encaixa no teu momento, entra no link que eu deixei aqui na descrição. Dá uma olhada, participa dos eventos, vê com os teus próprios olhos, tira dúvida, entende antes de decidir. Sem pressa, mas sem paralisia. Essa é a diferença, tá? Porque no fim das contas, o que mais pesa não é o erro que a gente comete tentando. O que mais pesa é olhar para trás e pensar: caramba, eu estava vendo acontecer e não fiz nada. Eu já senti isso vezes demais e sinceramente eu não quero repetir essa história. Dessa vez eu escolhi entrar no jogo e se você quiser a gente pode caminhar nessa junto. Não como guru e seguidor, mas como duas pessoas que cansaram de assistir a própria vida da plateia. E se você se identificou com esse vídeo, já se inscreve aqui no canal agora, porque aqui eu vou compartilhar de forma real o que eu estou testando, o que está funcionando, o que está dando errado e o que eu estou aprendendo nesse caminho. Aproveita também, deixa o like, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também estão travadas, achando que perderam tempo demais, quando na verdade ainda dá para começar. E comenta aqui embaixo só uma coisa: qual oportunidade você sente que deixou passar? Ou qual onda você decidiu pegar agora? Eu quero ler, de verdade. E se você quiser caminhar mais perto comigo, o link está aqui na descrição do vídeo. Entra lá, vê com calma, participa, entenda o processo. Mas acima de tudo, não sai desse vídeo só inspirado. Sai decidido, porque inspiração passa. Decisão muda a vida. Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.